Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite a todos. O desejo do nosso coração é que cada irmão aqui presente cresça em graça e conhecimento. Eu vou fazer uma rápida recapitulação do que nós estamos falando ao longo das quartas-feiras. O nosso assunto é o juízo de Deus, também conhecido como o julgamento de Deus. Lembrando que estamos respondendo algumas perguntas, né? E ao longo dessas perguntas que estamos respondendo, lembrando que o propósito do julgamento é exaltar a soberania e glória de Deus, exaltar a glória de Cristo, executar o julgamento de Deus individualmente e revelar o grau de punição e recompensa de cada indivíduo. Lembrando que quando a gente fala em exaltar a glória de Deus, é mostrar que Deus é soberano em toda e qualquer circunstância e trazendo à nossa memória o seguinte: já viu aquele caso pelo qual uma pessoa apronta, aí vem a falecer? Hitler, por exemplo. Eu acho que o Hitler é o melhor exemplo. De acordo com a história, ele dá um tiro na cabeça, ele morre e dá aquela sensação tipo assim, poxa, ele aprontou, fez mal a muitas pessoas, morreu e não pagou pelos crimes que cometeu. Não. Ele, com certeza, pagará nisso. Lembra que eu comentei com vocês que quando alguém morre, sendo cristão, o corpo é enterrado, mas a alma está em Cristo. Mas ainda não é o julgamento final, porque falta um corpo. Quando Cristo voltar, um corpo glorificado. Então, se essa pessoa agora já está bem em Cristo, quando tiver um corpo glorificado, ela vai estar melhor. Mas a mesma coisa acontece com um indivíduo que ele não conhece a Cristo, morreu ou foi enterrado, já se encontra no inferno, que a Bíblia fala, lembrando que a decisão é em vida. A partir do momento que o ser humano vier morrer, o destino dele já foi traçado. Então, quando os livros forem abertos, que você vai ver isso lá em Apocalipse 20, só vai confirmar aquilo que já se sabe. Então, para que o julgamento? Para que seja Cristo glorificado e para que seja algo público. Porque, às vezes, tem aquele indivíduo lá que foi salvo e tu olha assim, fulano é salvo? Não, ele foi salvo sim, por isso. Houve um momento da vida dele que ele se arrependeu dos seus pecados e por aí vai. Ou seja, não é simplesmente um julgamento feito de maneira oculta, mas a ideia é que seja um julgamento público em que Cristo vai estar sendo exaltado, dizendo assim, não, fulano foi salvo, como a Bíblia você vai encontrar lá, que os livros foram abertos, mas quem não foi encontrado no livro da vida, já tem o seu próprio destino definido. Uma pessoa fica doente, Uhum. ele vai para o hospital, Uhum. aí lá ele aceita Cristo. Certo? Perfeito. Mas quem deve lidar não somos a gente, é Deus que vai dar. Se ele vai para o céu, não, porque tem pessoa que não está na terra, não se apronta. Vai para o hospital, chega lá e aceita logo, mas não vai para o céu. Aí é difícil, né? Bem, quando a gente dá esse tipo de explicação que eu estou falando, eu falo de maneira genérica. Eu evito entrar nos pormenores, porque nos pormenores somente o próprio Deus conhece, né, o coração. Eu vou mais longe ainda, quer ver? Baseado no exemplo que o senhor falou, eu vou botar uma pimentinha. Vamos imaginar esse exemplo que o senhor pegou aí, só que agora eu vou botar uma pimenta. Imagina um indivíduo que está internado e já se percebe que o estado dele ele vai partir, né? Aí vamos imaginar que vem um grupo de irmãs e fala de Cristo para ele. E ele aceita Cristo Jesus. Ok? Agora vai entrar a minha pergunta. Ele aceitou Cristo Jesus porque se arrependeu dos seus pecados ou por causa do medo de ir para o inferno? Percebe? Por isso que quando eu falo isso, estou conversando com você, eu estou falando de maneira genérica, geral. Eu não entro nos pormenores porque aí é a área, quem só sabe é o próprio Deus. É o próprio Deus. Agora tem pessoa que fala, ó, eu não quero oração, não quero nada. Eu evito entrar no pormenores. Né? Pormenores porque sabe por que acontece, irmãos? A gente vai começar a dar exemplo. Ah, teve um caso assim. Ah, que teve um caso assado. É que nem você perguntar para mim assim, citar alguns nomes bíblicos, por exemplo. Foi salvo? Não sei. Quer ver um exemplo? Não, se eu falar, vou começar a polemizar. Vou polemizar, não quero polemizar. É outro estudo. É outro estudo, que eu não quero entrar na polêmica. Eu estou falando de maneira generalizada. Senão eu vou começar a dar exemplo. É que uma coisa que eu aprendi é que não se faz não se faz teologia com experiência pessoal. É pessoal. Então, quando se trata de assuntos pessoais e particulares, eu não faço teologia, porque é fora o íntimo do indivíduo. É questão de defender a sua fé.
Exatamente. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Um pai uma vez chegou perto de mim, o filho dele estava internado, e ele sentiu de Deus que dá um copo d'água. O filho estava internado. Ele sentiu isso no coração. Um copo d'água, tá, gente? Não é remédio. Deu um copo d'água. Aí o filho dele bebeu, aí aquela coisa, bebe mais um pouquinho, bebeu. Horas depois o filho dele melhorou. Aí esse pai vira para mim e falou assim, eu creio que Deus agiu. Eu vou dizer que não? Eu também creio. É uma individualidade, particularidade. Então eu entendo que casos assim não se faz teologia, é foro íntimo, é particular do indivíduo. Tranquilo? Pode... E no caso da pré-existência? Na verdade, todos nós estamos condenados ao inferno. Por graça e misericórdia, Deus nos chamou. Veja bem, o próprio Cristo diz o seguinte, pelos frutos conhecereis. Eu não posso ter a certeza da salvação do outro. Não posso ter essa certeza. Mas eu posso ter uma noção, porque o outro tem os frutos do Espírito Santo. Ok? Mas eu posso ter certeza da minha própria salvação. Isso eu posso ter, da minha própria salvação. Eu entendo que os meus irmãos em Cristo Jesus que dão frutos, paz, amor, unidade, mansidão, domínio próprio, as obras falam. Não que as obras salvam, mas elas falam. Né? Então, o salvo em Cristo Jesus, eu creio que ele dá fruto. Ele demonstra, através das atitudes. Sim, eu não tenho como dizer quem é e quem não é. Sim, isso não cabe nem a nós. Uhum. No caso, a pergunta seria mais assim, tipo assim, por que haverá um julgamento se o próprio Deus é quem escolhe a pessoa, ele predestina a pessoa a ser salva ou não? Gostei da pergunta. Vamos lá. Eu preciso entender que, biblicamente falando, que quem sustenta a salvação é o próprio Cristo. Ele que sustenta a nossa salvação. Porém, não é carta branca para pecar. Aí vem o processo de santificação. O processo de santificação é uma sinergia. É minha responsabilidade e a ação do Espírito Santo. Os dois colaborando. Veja bem, o processo de santificação, eu já sou salvo. Eu não estou querendo ser santo para ser salvo. Eu já sou salvo e, uma vez já salvo, por eu entender que eu estou em Cristo Jesus, eu vou buscar ser cada vez mais santo. Por quê? Se eu pensar assim, eu sou salvo em Cristo Jesus, e por isso, por ser salvo em Jesus, eu vou fazer o que eu bem entender. Então, você não compreendeu o processo salvífico. Uma vez que eu compreendo que eu já sou salvo, eu vou procurar cada vez mais me santificar. E aí exige o que? A minha responsabilidade. Ou seja, quem faz essa observação muito legal é o Agostinho Nicodemo, que ele fala, tenta imaginar um trilho de um trem. De um lado, a soberania de Deus, do outro lado, a responsabilidade humana. De maneira que eu não tenho como definir quando começa um e quando termina o outro, os dois colaboram juntos, andando juntos. A própria Bíblia diz que Deus opera em nós tanto o querer como o realizar. Então, de uma maneira que eu não sei como acontece, e aí eu não vou fazer teologia como acontece no coração dos outros, eu tenho uma vaga noção, né? Eu entendo que até mesmo quando eu peco, de alguma maneira, não que Deus é o autor do pecado, nem que ele tenha provocado o pecado, de alguma maneira que eu não sei explicar, ele tem a soberania sobre aquela situação. Por exemplo, eu vou colocar vou entrar no campo agora da teologia, que é sobre a soberania de Deus. Vou dar um exemplo mais claro. José do Egito. Todo mundo aqui conhece a história de José do Egito, certo? Preso dos 17 anos aos 30 anos por um crime que não cometeu, certo? Tenta imaginar você conversar com José quando ele estivesse com 10 anos preso, aos 27 anos de idade ainda preso. E aí, José, como é que você está? Cara, tá difícil, acho que Deus esqueceu de mim. Na nossa limitação humana, a gente consegue ver até aqui. Mas a gente consegue perceber depois, lendo toda a história de José, que o plano de Deus, no fato dele ter sido preso e mais tarde se tornar governador do Egito, tudo estava debaixo da soberania de Deus. Naquela hora que o fato acontece, a gente não consegue compreender. Davi foi se tornar rei aos 30 anos de idade. Porém, ele foi caçado por Saul durante 10 anos. O Bope, os melhores homens de guerra de Saul, estavam no encalço dele. Davi, você vai ser o homem segundo o coração de Deus, você vai ser o futuro rei de Israel. Tenta imaginar você conversar com Davi preso na caverna 10 anos depois. Eu vou ser rei? Tem certeza que eu vou ser rei? Saul atrás de mim, eu vou ser rei, você vai ser o futuro rei de Israel. Está dando para entender? Na nossa limitação humana, a gente consegue ver até aqui, mas Deus consegue ver o projeto completo. Por exemplo, nós iríamos dizer que Davi é o homem segundo o coração de Deus se não tivesse escrito? Não. Com certeza a gente estava cheio de argumentação dizendo que ele não seria o rei, o homem segundo o coração de Deus. Então o que eu quero dizer é o seguinte, Deus é soberano, ele governa tudo e a todos, isso não me isenta da minha responsabilidade de ser santo. Mas de uma maneira pelo qual Deus não é o culpado pelos meus pecados, ele tem o controle de toda e qualquer situação.
porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que às vezes eu não entenda. Há situações que eu não vou entender naquele momento, lá na frente eu vou entender. Pastor, essa conversa eu sempre foi para mim, segundo o coração de Deus, isso é uma simbologia, sabe por quê? Porque todos nós somos segundo o coração de Deus, até o diabo é. É assim, ó, segundo o propósito, segundo ele quis, conforme ele quis. Então, Davi foi conforme ele quis. Só que ele não usou a palavra segundo o coração. Todos somos segundo o coração de Deus, de uma forma ou de outra somos. Aquele é a instrução de será que todos são amados por Deus? Ele fala com Daniel, o meu bem amado. Sabe que os outros profetas, Jeremias, os outros amados de Deus, ele fala, Daniel, o meu bem amado. A expressão que Deus usou, viu como é? Mas eu acho que, porque segundo o coração de Deus, todos nós somos coração de Deus, todos nós, agora, de uma forma ou de outra. Falamos a mesma coisa com palavras diferentes. Vamos lá? Então, seguindo aqui, o propósito de Deus. Seguindo mais aqui à frente, quem será julgado? Homens e anjos, e aqui eu estou me referindo aos ímpios e os anjos desobedientes a Deus. Os salvos em Cristo serão julgados, todos os salvos serão julgados, mas não no sentido condenatório. Ou seja, quando Deus se manifestar no sentido do julgamento final, não vai ter recurso, era a palavra que na primeira vez eu estava faltando na minha memória. É declaratório, é isso, e acabou. Lembrando que o salvo não é no sentido de condenação, mas no sentido do galardão, ok? Lembrando que... Perfeito, nenhuma condenação. Por isso que aí nós temos que entender muito bem o termo justificado em Cristo. É um termo jurídico. É justificado pelos meus pecados do passado, do presente e do futuro. E quando eu falo futuro, é no sentido que o crente, quando ele peca, ele não fez aquela coisa tipo assim, eu vou pecar. Não. Acontece devido à nossa limitação humana. De vez em quando a gente pisa na bola, usa uma palavra que não deveria ter usado, pede perdão. Mas o coração do crente, uma vez que ele tem o Espírito Santo que habita nele, dá a ele o quê? Discernimento e sabedoria, que ele compreende quando ele entristece o Espírito Santo. Por isso que eu entendo que eu não preciso morar com você e conviver com você para entender se você tem vida devocional ou não. Se você tem vida devocional, você vai demonstrar isso pelos frutos. Pelos frutos. Deus não inocenta o culpado. Você vai isso em Naum, capítulo 1, versículo 3, é porque nós somos culpados e fomos justificados, como diz o livro de Romanos. O tribunal de Deus não é investigativo, mas sim declaratório. Diferente de punição e disciplina quando eu e você cometemos erros e somos disciplinados, e é saudável ser disciplinado, porque Deus disciplina aquele que ama, como diz a própria Bíblia. E aqui o critério que somos avaliados, atitudes, palavras, pensamentos e motivações do coração. Por exemplo, você me empresta R$100. Você me emprestou R$100 porque você realmente quis me ajudar ou porque você estava com outro tipo de intenção. Né? Deus conhece o que realmente passa no coração. Nós temos a capacidade de dar um lindo sorriso, mas por trás daquele sorriso tem algo oculto, que você não consegue discernir, mas somente o próprio Deus sabe o que é. Aqui o Catecismo Maior de Westminster fala a respeito de pecados, que eu comentei com vocês, que são pecados cometidos por lideranças, que são pecados mais odiosos. Aqui a respeito do galardão, lembrando que se algum teólogo falar para você que sabe o que é galardão, é um presente, uma recompensa. Mas a Bíblia não é clara sobre isso. Aí eu recomendo você abraçar Deuteronômio 29, que diz que as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Aí é o famoso sono da alma, ou seja, aqueles textos pelo qual fala algumas igrejas, ou melhor, algumas seitas interpretam como se fosse o sono da alma, que na verdade não é. É somente o momento estático que a pessoa está deitada, na verdade a pessoa morreu, e algumas igrejas interpretam como se estivesse dormindo. Na verdade, não dormiu não, morreu mesmo. A abordagem sobre Sheol, no Antigo Testamento, e Hades, no Novo Testamento, no caso no grego. Gênero, usada somente no livro de Pedro, que é no sentido maior de punição, que eu até brinquei com vocês sobre o inferno, todo mundo aqui já sabe, e a segunda morte seria o lago de fogo, ou seja, que eu brinquei com vocês como se fosse o segundo inferno. Na verdade, esse inferno, quando alguém morre, ainda não é o local definitivo, porque de definitivo vai ser o Geena, o lago de fogo, onde a própria Bíblia fala que vai ser Satanás, o falso profeta, o anticristo, e todo mundo lá no lago de fogo. A turma toda, pacote é um combo. Perfeito.
não há apenas um inferno, 2 lugares de punição, um para homens e outros para anjos caídos. É o assunto que a gente vai falar brevemente, que você vai contar em Apocalipse 9, que fala sobre um local onde tem os anjos caídos, e aí a gente vai ver alguns textos a respeito. O futuro, após a ressurreição final, esses 2 lugares se tornam um, que é o lago de fogo. O lugar das almas dos mortos perdidos, Sheol, no Antigo Testamento, e Hades, no Novo, no caso, os homens. Aqui foram os textos que nós vimos, dando um entendimento de sepultura, e Sheol, que é uma punição maior. Esse foi o texto que nós vimos a respeito da famosa parábola do rico e Lázaro, lembram disso? E aqui eu queria repetir isso aqui para ficar na nossa memória. Ó. Separação entre o justo e o ímpio, ou seja, quem é uma separação definitiva, consciência da existência, ou seja, a pessoa não vai ter nenhuma perda de memória, ela sabe quem ela é, não há transição entre os lados, quem está de um lado e para o outro, inclusive quando os livros foram abertos, vai ser apenas uma confirmação de onde a pessoa já está. Então, quando os livros forem abertos, não vai ter aquele tipo de coisa assim, fulano está no inferno, ih, houve um erro aqui, vai para o céu. Fulano está no inferno, muda. Não, muda. É só uma confirmação do destino eterno da pessoa. Só que aí de maneira pública. Não há como voltar dos mortos, o próprio texto mostra isso. Não há um terceiro lugar, purgatório. Inclusive, eu quero acrescentar aqui, que conforme meu irmão perguntou sobre o purgatório, eu respondi sobre os livros apócrifos. Eu até separei aqui que eu pesquisei a respeito do assunto. Se alguém quiser anotar, fiquem à vontade. Você vai encontrar isso. Macabeus, capítulo 12, versículo 45. Eu vou ler para vocês, abre aspas. É santo e salutar o pensamento de orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Isso você vai encontrar em Macabeus 12, 45. Não, só estou mostrando aqui o pensamento católico a respeito do purgatório, tá, gente? Outro texto aqui, só que aqui eles mudam o entendimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 e 15. Vou ler aqui o texto, só que eles fazem uma interpretação errada do texto. O texto diz o seguinte, abre aspas. Se a obra de alguém for queimada, sofrerá o dano, mas ele mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Eles acreditam que, uma vez você morreu, você vai ser purificado no purgatório, você é alguém que... não é o céu, mas o purgatório, aquele fogo vai te purificar durante um tempo, não é definitivo, para depois entrar no céu. É a visão católica, tá? E para finalizar, eles têm também o catecismo. Catecismo da Igreja Católica. Eu vou ler aqui o catecismo 1031, diz assim, abre aspas. A Igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A tradição da Igreja, referindo-se a certos textos da Escritura, fala de um fogo purificador, na visão católica. Ainda no Catecismo Católico, 1032, oração pelos mortos, diz assim, abre aspas, desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, sobretudo o sacrifício eucarístico para que, purificados, possam alcançar a visão beática de Deus. Então, na visão católica, você passa por um momento de punição temporária para poder depois entrar no céu, na visão católica. Não há sono da alma e a salvação somente através da revelação das Escrituras. Ainda estou recapitulando, tá, gente? Pastor, e aquela parte que eu falo, vocês estão agora, que Paulo fala sobre a pessoa que não tem obra, não tem não tem fruto nenhum. Paulo fala sobre... Não vai receber aquele de madeira, feno, para... Foi esse texto... Como pelo fogo? E sim, esse texto... É isso que os católicos falam. Isso. Esse texto que eu acabei de ler, de 1 Coríntios 3,13, fala daqueles que ensinam. E Paulo está dizendo o seguinte, ó, o fundamento... É como se Paulo estivesse conversando com os irmãos de Coríntios, dizendo o seguinte, ó, o fundamento que eu coloquei para vocês é o fundamento dos apóstolos, o fundamento de Cristo. Mas se outro colocar outros fundamentos, ele vai ser provado. Se esse fundamento é de ouro, prata, se for fundamento nessas bases, vai ficar. Agora, se for um fundamento pelo qual seja de palha, não vai ficar. Todavia, mesmo sendo de palha, ele será salvo. Como se alguém, a ideia ali dos comentaristas é como se alguém fosse salvo
de um incêndio e somente sobrar a roupa do corpo, não ficar absolutamente nada daquilo que ensinou. A ideia é essa. Na visão católica, leva para um outro lado bem diferente do que nós imaginamos. Não é esse assunto aí, não é igual esse, mas parecido. Aquela parte que Paulo fala assim, ó, com aquele jovem que usou a madrasta, sabe mesmo? Ele estava ausente. Então, eu estou ausente, mas na minha ausência, eu já sentenciei. Decreto que ele seja morto, tudo bem. Não é que ele seja morto, que ele chegue entregue a Satanás. Sim. Para que a sua alma se salve. Foi isso. A ideia é o seguinte. Entregue a Satanás para Sim. que ele fala. Vamos entender o contexto. O que está acontecendo na igreja de Corinto? A igreja de Corinto era uma igreja que fez realmente Paulo chorar. A igreja que questionava se o apóstolo Paulo era ministro de Cristo ou não. É a igreja pela qual tinha desavença entre os irmãos. E Paulo fala assim, não tem ninguém sábio entre vocês que possam resolver sobre isso. É a igreja pela qual havia vaidade em relação aos dons espirituais. Eu falo em língua e você não fala. Era uma igreja que tinha grupinhos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Adivinha qual dos 4 era pior? Alguém chuta? Tinha 4 grupos. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Qual dos 4 você acha que era o pior? O de Cristo. Sabe por quê? Porque quando ele dizia assim, eu sou de Paulo, ele está dizendo o seguinte, eu vejo Paulo como a minha liderança. Eu sou de Apolo, eu vejo Apolo como minha liderança. Eu sou de Pedro, o Cefas, né, que está no texto, eu vejo Pedro como a minha liderança. Quando ele diz assim, eu sou do Cristo, está dizendo o seguinte, ó, nenhum de vocês, meu negócio com Cristo é online, direto. Vocês não são liderança nenhuma. Pior, né? Mas voltando ao assunto, o que estava acontecendo dentro do contexto que eu estou falando aí? Havia um rapaz na igreja de Corinto, pelo qual tinha relação sexual com a madrasta. E Paulo estava questionando a igreja de Corinto o seguinte, vocês não vão fazer a disciplina desse rapaz? E o assunto estava tão sério, pelo qual estava se tornando um escândalo aos outros. A disciplina, ela é benéfica à igreja, por quê? Porque você está demonstrando que, quando você aplica a disciplina, é um ato de amor, é um ato pelo qual o nome de Cristo, o nome de Deus, não está sendo jogado fora, serve de testemunho dos de fora, ou aquela igreja séria. Então, quando ele fala que ele entrega a Satanás, é no sentido da disciplina. Por quê? Porque o rapaz não estava dando sinais de arrependimento. Na verdade, se você pesquisar bem a disciplina, ela é aplicada durante um tempo com o objetivo de restauração da pessoa. Eu só vi uma única vez, no meu pastorado, só vi uma única vez que foi exclusão. Mas por quê? Porque a pessoa que cometeu o fato, perguntaram para ela assim, você se arrepende? Não, e se tiver que fazer de novo, eu faço. Aí ela já deu sinais que não queria se arrepender. Só vi decisão, só vi uma vez só, que a pessoa ela foi totalmente radical. E aí exigiu da liderança uma postura mais séria. Isso para concluir esse assunto, isso é meu pensamento, meu. Isso é meu. E a Bíblia não explica isso aí. É o meu pensamento. Entrega a Satanás. Aí eu penso assim, deve ser que o diabo usa a moeda dos outros para chegar a Jó. Então, eu digo, às vezes está dizendo que ele entrega a Satanás, jogar ele doente numa cama, sofrer, para ele ter tempo de se arrepender na cama pelo que ele fez. Não, a ideia ali não é sofrimento, a ideia ali é a perca da comunhão. Porque não havia arrependimento. Mais tarde, no segundo livro de Coríntios, há um debate sobre um outro rapaz, e Paulo, aí é um debate, alguns teólogos falam que era o mesmo rapaz, outros teólogos falam que não. Aí é uma discussão teológica, que esse rapaz deu sinais de arrependimento. Aí tem a discussão se era o mesmo rapaz ou não. Aí é uma discussão teológica. Mas, voltando ao nosso juízo aqui, acho que foi aqui que eu parei. Ah, tá, vamos lá. O primeiro é atual, chamado Hades, ou Sheol, lembrando que Hades é no Novo Testamento, Sheol é no Antigo Testamento. Lá as almas dos perdidos. É um lugar de punição. Você vê isso na parábola de rico e Lázaro, mas não é definitivo. Após a ressurreição, o juízo, os perdidos, no caso dos homens, vão encarar o Geena, fogo eterno, preparados para Satanás e seus anjos. Até aí, tranquilo, queridos? Tranquilo? Se eu estiver sendo muito rápido, por favor, porque eu tomei muito café, já vem 220. Aqui é o famoso texto que eu falei para vocês de Apocalipse 9, que fala sobre um local chamado Abaddon, em hebraico, quer dizer destruidor, abismo, né? É porque na cultura judaica, tudo aquilo que vem do mar não é bom. Vem do mar, isso está intrínseco na cultura judaica. E aí, eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês, por exemplo, abre a Bíblia de vocês, Judas, capítulo 6.
Lembrando que esse Judas aqui não é Judas Iscariotes, é Judas, meio-irmão de Jesus. Pode ler? Pode, Judas, versículo 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Perfeito. Pedro, capítulo 2, versículo 4, também fala a respeito desses. Pedro 2, 4. E 2 Pedro 2,4 vai falar também, é o único texto pelo qual vai falar de Tártaro. É o mesmo sentido, tá, gente? Está inferno aí, mas a ideia é Tártaro. É o mesmo sentido. 2 Pedro 2,4. Alguém achou? Pode ler. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Perfeito. Lucas, capítulo 8. Lucas 8, 30 a 31. Observe esse episódio que acontece com os endemoniados de Gadara. A palavra que você vai encontrar ali é abismo. E esse abismo que está escrito nesse texto é o mesmo sentido de onde ficam os anjos presos. Olha só o que diz. Lucas 30, 31, né? Isso. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tenho entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Interessante isso, né? Agora observa o texto de Apocalipse, é o famoso texto a respeito de Abaddon. A ideia, como nós somos reformados, a grande maioria, veja bem, essa questão não é fechada na IPB. É claro que 90% a 95% dos pastores são amilenistas. 90% a 95%. Mas você encontra alguns pastores presbiterianos que são amilenistas históricos, não dispensacionalistas. Não sei se alguém conhece esses termos que eu estou falando. Mas a grande massa dos pastores, 90% a 95%, talvez até um pouco mais, são amilenistas. Então, na visão milenista de Apocalipse 9, a ideia aqui é simbólica. Não vai pensar isso de maneira literal, tá, gente? Você vai encontrar em Apocalipse, no seu capítulo 9, verso 1 ao verso 3. Que vai falar a respeito da quinta trombeta. A ideia aqui é uma ideia simbólica pelo qual haverá esse momento de tormento. Alguém pode ler? Do versículo 1 ao versículo 3, Apocalipse 9. O quinto anjo tocou a trombeta. Ele viu uma estrela caída do céu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Perfeito. Só lembrando que isso é simbólico, não vai pensar nisso no sentido literal. É que nem a Bíblia fala do dragão, tu não vai imaginar um dragão literalmente. Nessa descrição aqui vai falar de... a ideia aqui é tormento, mas não vai pensar algo no sentido literal. Olha o que diz o versículo 11, ainda no Apocalipse 9. E tinham sobre eles, como seu rei,
Perfeito. Ok? Daqui a ideia aqui é desses... Daqui é uma prisão pelo qual houve a libertação, mas a ideia aqui é somente anjos. Eu diria que são aqueles anjos assim que foram reservados desde lá de trás e se rebelaram contra Deus. Ok? Como a Bíblia não me dá base bíblica para ir muito longe, eu só me limito até aqui, porque a gente não quer evitar entrar no campo da especulação. Resumo. Após o juízo, todos esses homens devem ir para o lago de fogo, Geena, que aparentemente engole todo o mal existente. Tudo bem até aí? Também é temporário o abismo, Abaddon, Tártaro, onde estão parte dos anjos caídos. É o pacote, pega todo mundo e tudo no lago de fogo. Após o juízo, todos esses lugares são absorvidos pelo grande lago de fogo, fogo eterno. Então, biblicamente falando, quando você escuta alguém falar assim, fulano foi morar no céu, que morreu em Cristo Jesus, sim, mas não é o lugar definitivo. O nosso irmão que faleceu, que está no céu, ele está lá durante um tempo, porque quando Cristo voltar e ele for conectado a um corpo glorificado, a terra será restaurada. Essa terra não será eliminada, ela será restaurada. Então, eu diria que ele está passando um tempo enquanto Cristo não volta lá no céu. Ainda não é o local definitivo, ou seja, é estranho, né? Porque a gente fala tanto de céu, 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 quando você escuta alguém falar assim, o céu não é o lugar definitivo do santo. Biblicamente, essa frase é verdade. Ou seja, é aqui na terra, mas uma terra restaurada. A ideia bíblica é essa. Ou seja, o mal, ele será extirpado, e aí a terra será toda restaurada, onde haverá Deus com os santos presentes. A ideia é essa. Ontem, pastor, eu pego tudo na internet. Quando eu vi um vídeo sobre esse assunto, aí ele falou que os salvos em Cristo, quando morrem, não vão para o céu, Vão para o paraíso. Aí falou sobre Jesus. O próprio Jesus, quando ele ressuscitou logo, ele não foi para o céu. Ele só foi para o céu depois de 40 dias. Ele ficou 40 dias na terra. Ele teve para lado assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi no céu. E eu vi esse vídeo ontem na internet. Eu volto a dizer que às vezes a gente fala a mesma coisa usando outras palavras. Só que às vezes o que acontece? Eu me limito a ficar preso à Bíblia, porque aí a gente vai fazer conjecturas. E esse é o receio que eu tenho. Eu fico ler o texto e vou até onde a Bíblia me permita ir. Quer ver um exemplo disso? Estamos falando do céu. Só que a Bíblia não dá detalhes como seria esse céu. A gente tem mais ou menos uma ideia. Uma coisa eu tenho certeza, não é uma nuvenzinha que você vai estar tocando blam, 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 blam. Não. Tocando harpa. Não. Pelo contrário, a Bíblia dá a entender que vai ter até muito trabalho quando você estiver no céu. Mas como eu fico limitado ao texto, porque eu posso correr o risco de ir para o campo da conjectura e começar, desculpa a expressão, viajar na maionese, coisa que a Bíblia não me dá base para isso. Como ela não dá base para isso, eu me limito somente ao que a Bíblia diz. Todo salvo vai para o céu, ponto. E cá entre nós, já está no lucro. Só o fato de você morrer e saber que está em Cristo Jesus, aí eu quero trazer à memória o que a Bíblia fala, e é nisso que a gente pode explorar. Por exemplo, se você morrer agora, você vai para o céu, ponto. Você é nova criatura. Você vai estar na presença do Senhor por toda a eternidade. Por isso que o salvo, aqui nesse momento que estamos na igreja, eu não sei qual o problema que você enfrenta no seu dia a dia, mas o seu problema não pode ser maior do que a sua relação com Deus. Qual é o problema que enfrentamos hoje? É que enfrentamos nossos problemas no nosso dia a dia. Não estou dizendo com isso que você não vai se entristecer. Eu estou dizendo com isso que você não pode deixar que o seu problema aqui nessa terra, nesse mundo, venha absorver você de tal maneira que roube de você a alegria da salvação. Eu disse alegria, não disse a salvação. O que está acontecendo hoje nos nossos dias? Você vê muito crente, só para finalizar, muito crente que passa por suas dificuldades. A Bíblia diz que enquanto estivermos aqui nesse mundo, o que teremos o quê? Exatamente. Se Deus te deu um livramento hoje, fique calmo que vai vir outra tribulação. Calma que vai vir outra. E enquanto você estivesse na terra, o que você vai ter vai ser tribulação. A questão é como você reage a elas. Um dia eu peguei um dentista, não fui Jeová. E sem passar na minha casa, sem passar, agora eu vou passar. Aí tem cara, quando eu morrer, ele vai estar olhando para o céu, eu falei, irmão, Jeová, irmão, e se não discutisse, eu sei que quando eu morrer, eu vou estar com Cristo. Sabe por quê? Porque onde Cristo está é céu para mim, nós estamos indo para Ele. Nós estamos indo ao sinal e falar assim, ó, na terra ou mar, seja onde for, com Cristo ali é céu para mim. Aí ele ficou,
Aí que o garotinho pequeno, todo patadinho, queria te segurar. Não, vamos embora. Já respondeu. O garotinho queria pegar ele comigo. Aí não, vamos embora. Era um grupo de Jeová. Eu acredito muito que o que acontece? Nós temos, por isso que é aí que entra a vida devocional. O momento de oração, o momento de buscar a face de Deus, e entender que aí que entra também o Espírito Santo, é a capacitação dos santos. É quando você está triste por algum motivo, uma palavra que você ouviu, algo que entristeceu o seu coração, o que a Bíblia diz? Entra no seu quarto, fecha a porta e ora. E ore mesmo. E há momentos na vida, meus irmãos, que o nosso coração está vazio. Por isso que nós orientamos sempre que a palavra correta é enchei-vos do Espírito Santo. A gente não usa a expressão batismo com o Espírito Santo. Sabe por quê? Vamos imaginar que usássemos essa expressão. Aí hoje você está mal, batiza hoje. Daqui uma semana batiza de novo. Outra semana batiza de novo. Outra semana batiza de novo. Não. A vida cristã ela é cheia de altos e baixos. Tem aquele momento que você está, glória a Deus, louvado seja o Senhor, mas aquele momento que você está vazio. Então, eu e você somos convidados a entrar no nosso quarto, orar e falar, Deus, eu estou triste por isso. É uma conversa. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus, eu estou triste por isso, por isso. Aconteceu uma situação assim, aquilo entristeceu meu coração. Às vezes nós temos a capacidade de pegar o telefone, ligar para um amigo e contar a nossa vida todinha para ele, mas não faz a mesma coisa com a nossa relação com Deus. E Deus requer de nós o quê? Uma intimidade com o Espírito Santo. E ali você se rasga. Quantas e quantas vezes, por exemplo, posso falar no meu próprio testemunho de vida, eu tive situações complicadas e Deus milagrosamente assim me salvou de situações pelo qual eu falei assim, nossa, só foi Deus. Mas tem que ter oração, tem que orar, tem que clamar, pedir a capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age. O nosso problema é que a gente, às vezes, é indisciplinado. E por ser indisciplinado, nós oramos pouco. E aí tem suas consequências. Tudo bem até aqui, queridos? Quando o senhor fala aí sobre a questão após o juízo, a questão de lago, de fogo, de terra, ali está a referência de Apocalipse 20:10. Eu acrescentaria mais o versículo 12, o versículo 14 e 15. Deixa eu ver aqui. Porque é um resumo mais abrangente de tudo isso aí, que vai englobar todo mundo. Para você ter uma ideia, vou pegar a dica do presbítero aqui. No capítulo 11, o capítulo 20, do versículo 11, fala do juízo de Deus. Eu entendi o que o irmão quis dizer. Eu botei do versículo 11, justamente porque no versículo 11 diz assim, eu vou estar lendo o versículo 11, versículo 10, aliás. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo de enxofre, onde se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. A ideia aqui era mostrar justamente o que acontece com o inimigo das nossas almas, Satanás. Mas pegando a dica aqui do presbítero, versículo 11, uma vez eu preguei na igreja sobre esse texto aqui, Apocalipse 20, do versículo 11 ao versículo, na época eu fui até o versículo 15. Tem alguns detalhes aqui sobre esse texto que deixam você que isso mexe com a nossa cabeça. Por exemplo, no versículo 11, vou ficar só no versículo 11, diz assim, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Os especialistas dizem essa expressão, não se achou lugar, a terra e o céu não achou lugar para ele. A ideia ali é conforme Deus senta no trono branco para julgar, esse céu e essa terra que nós conhecemos saem de cenário e já entrar já um novo céu e a nova terra. Eu fiquei imaginando essa cena, falei, nossa, acho que não existe filme de Hollywood que pudesse representar essa cena. Porque o céu e a terra em que vivemos, a gente não pode esquecer que é um céu e terra ainda contaminado pelo pecado. Esse céu e terra que nós conhecemos. E ali a ideia é que o novo céu e a nova terra, que diz o texto no versículo 11, diz assim, cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Ou seja, a presença de Cristo, de maneira tão esplêndida, pelo qual esse céu e essa terra aqui, que é um céu e terra contaminado com o pecado, já saindo de cena e já entrando já no novo céu e nova terra. Tenta imaginar isso. Resumindo, irmãos, eu não sei qual o problema que você enfrenta. Alguns enfrentam problemas de enfermidade, outros enfrentam problemas de financeiro, outros enfrentam problemas de relacionamento, mas isso é fichinha comparado com aquilo que nos espera. Então, por isso, quando eu e você nos depararmos com uma situação dessa, pela qual tira a nossa alegria, os problemas que enfrentamos, faz que nem diz o livro de Lamentações, eu quero trazer à memória. Exatamente.
eu creio assim também, vi em alguns vídeos que ele escuta, e aquela passagem que tem também, de Apocalipse, no finalzinho da 21 e 2, que eu vi a nova Jerusalém descer do céu. Uhum. Então, eu acho que o céu vai se casar com a terra, que eu tenho ido ali dentro do trono, se casar com a terra. Céu e terra é o mesmo. Eu indo pentecostal, céu e terra será a mesma igreja. Eu indo ser breve. Céu e terra será a mesma igreja. O céu vai descer, a nova Jerusalém vai descer até aí se unir. O mesmo, como é que é? Uhum. Céu e terra, a mesma igreja. Então é isso que eu quero dizer. O céu vai ficar unido com a terra. Céu e terra é a mesma coisa. Novo céu, nova terra. É porque a Bíblia fala que Jerusalém vai descer, a terra não vai subir. Ele Cristo desceu para morrer por nós. A terra não vai subir, mas a Jerusalém vai descer. Está escrito aqui. Acho que é 21 do Apocalipse. Uhum. 21, 9 e diante. Sim, sim. Ficou obrigado? Não. Lembrando que nós entendemos que é tudo simbólico, né? Porque se você parar para ver a descrição da Nova Jerusalém, ela é um retangular, pelo qual cada lado tem o nome das tribos de Jerusalém, né? Cada tribo, e abaixo tem o nome dos apóstolos ali. Então, a ideia ali é você estar em Cristo e Deus habitar ali eternamente com o seu povo. Agora, por ser simbólico, não tem como a gente definir do tipo assim, não, a minha entrada vai ser aqui na tribo de Judá, não, aqui a entrada, não tem esses pormenores. Não, eu sou da tribo isso, eu sou da tribo aquilo. Não, aí a gente pode correr no risco de entrar na especulação. E a ideia não é essa. A ideia Pouco se prega no livro do Apocalipse. pouco se prega, isso é verdade. Por isso que eu, de maneira intencional, eu queria trazer esse assunto, porque eu entendo que existem assuntos pelos quais não são muito tratados na igreja. E o juízo de Deus, eu acredito que é um deles. Assuntos pelo qual eu creio que são válidos você tratar. Por exemplo, além do juízo de Deus. Dentro desse juízo de Deus, por exemplo, eu tratei com vocês a doutrina do inferno. Não sei se alguém aqui percebeu. Foi um dos assuntos que eu tratei hoje. A doutrina do inferno. E pouco se fala sobre a eternidade. Muitas igrejas hoje, de maneira muito errada, eu entendo assim, fala muito mais de... Quer ver? Vou dar um exemplo prático. Quando um cristão hoje, no século XXI, escuta assim, você é mais que vencedor, a grande maioria pensa, eu vou ser mais do que vencedor em realizações pessoais, particulares. Poucos pensam que sou mais vencedor no contexto bíblico. E o contexto de prosperidade já foi distorcido. Prosperidade, o próspero não é aquele que tem muito, próspero é aquele que não precisa. Se Deus sustentou você, tem o seu lar, você tem uma família em Cristo Jesus, também não significa a ausência de problemas, você é próspero em Cristo Jesus. O nosso problema hoje é que está levado tudo para o dinheiro, realizações particulares e pessoais. Eu tenho que entender que mais cedo ou mais tarde, eu vou ser convocado pelo próprio Deus. Ou eu vou ser convocado, Cristo voltando nas nuvens, ou então eu vou pegar o carro agora, minha esposa estaria. Acontece alguma coisa aí, Deus chamou, e aí? A eternidade, ela tem que fazer parte da vida do cristão. Ele tem que estar o seguinte, eu estou aqui, mas eu posso ser chamado à presença de Cristo a qualquer momento. Então, pastor, o senhor falou, pouco se fala sobre a eternidade e pouco se valoriza sobre a eternidade. Concordo, pouco se valoriza. Por quê? Quer ver um exemplo? Eu disse aqui semana passada e repito. É muito comum no nosso meio você ver cristãos passando por dificuldade e a primeira coisa que ele pensa é, vou dar um tempo. Achando que o problema dele vai dar tempo junto. Não vai. Aí por isso que nesse ponto eu admiro muito os irmãos da Assembleia de Deus. Vou passando pela prova e vou dando glória a Deus. Se você está passando por dificuldade, mais um motivo ainda para você intensificar nas orações, mais um motivo ainda para você buscar a face de Deus, vir aos cultos, porque Deus fala. Só que como eu e você, é um exemplo, tá? Nós somos displicentes, nós não percebemos. Aí, por exemplo, vamos imaginar de maneira prática. Eu estou com o coração ferido em alguma situação que estou vivenciando. Senta aqui no banco. Aí começa o culto. Deus vai usar o irmão que está pregando, com certeza. Nos louvores, na oração. Só que aí, como eu estou com o meu coração agitado, eu levanto, bebo água, vou para lá, vou para cá. Ainda falo no final do culto, pô, Deus não falou, não senti nada de Deus, pois esse culto aqui é fraco. Não é. É você que já vê com o coração predisposto nessa situação. E Deus fala. Ele quer dar um tempo, o tempo é o que ele menos tem. Sim. A gente não pode esquecer que nós temos 3 inimigos. E aqui eu estou pisando em ovos para não ser mal interpretado aqui. Não vamos esquecer que nós temos 3 inimigos. Satanás, o mundo que nos cerca
e a nossa carne. Satanás não tem poder nenhum de levar com nenhum daqui para o inferno, ele não tem esse poder. Mas sabe quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Nós mesmos. Quando permitimos que a nossa carne fale mais alto. Quando nós não temos uma vida de oração disciplinada, nós corremos o risco. Quer ver um exemplo disso? Lembra lá do Getsêmani, quando Jesus chama os apóstolos para orar. Aí todo mundo está cheio de sono. O que acontece quando chegam os soldados para prender? A primeira coisa que Pedro faz é pegar uma faca e orar e vigiar. Tem que orar e vigiar. Quando você está na vida de oração, você se torna mais sensível à voz do Espírito Santo. Agora, quando você não tem vida de oração... Quando você pergunta para uma pessoa, você quer ir para o inferno? Ela vai falar assim, Não. Mas ela escolhe o caminho. Ela não escolhe o inferno como destino, mas ela escolhe o caminho. Exatamente. Nós temos que valorizar que uma vez em Cristo, o Espírito Santo habita em mim. E se o Espírito Santo habita em mim, eu passei a ter a mente de Cristo. E se passei a ter a mente de Cristo, se eu morrer agora, eu vou para o céu. Então as minhas escolhas serão escolhas sábias, escolhas temente a Deus, escolhas pelas quais eu vou buscar a face de Deus. Eu tenho que ter esse discernimento. Agora, se eu sou uma pessoa que eu vou de segunda a sábado, Facebook direto, redes sociais, vou maratonar na Netflix, vou ver aquilo outro, como é que eu quero sair daqui cheio do Espírito Santo com um culto de 1 hora e meia? Chega a ser desproporcional, porque eu fico num culto de 1 hora e meia, e durante toda a semana de segunda a sábado, eu estou alimentando meu coração com outras coisas. Eu alimento através daquilo que eu escuto e daquilo que eu vejo. Então, a boca fala que o coração está cheio. Se eu alimentar meu coração com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu ouço, de porcaria, eu vou falar porcaria. Agora, o ideal será eu alimentar minha alma todos os dias com pequenas porções. Falo pequenas porções porque cada um tem seu dia a dia no corre-corre da palavra de Deus. E como é bonito e belo você ver cristãos, quando termina o culto, pô, esse texto é interessante, nunca tinha visto essa passagem, eu já li ela várias vezes, mas eu não tinha percebido isso. Alguns exemplos. Por exemplo, não sei se são aquelas passagens que você, poxa, não tinha percebido. Aquela do homem, por exemplo. Vocês sabiam, por exemplo, que o primeiro homicídio, primeiro aquela do homem, vocês sabiam que quando Deus falou para Adão para não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, a mulher não existia? Alguém já percebeu isso? A mulher não existia. Quando houve o primeiro homicídio, Caim matou Abel, aconteceu no meio do culto? Alguém já percebeu isso? Durante o culto foi o primeiro homicídio? De onde tirou isso, pastor? É só você ler o texto bíblico de maneira bem devagar. Você vai ruminando o texto bem devagar e você vai percebendo. É como se fosse pepitas de ouro e o texto vai soltando. E você vai vendo os detalhes. Pô, eu nunca tinha percebido isso. Agora, se eu gasto o meu dia a dia em outras coisas que não é a palavra de Deus, pode ter certeza. Outras coisas vão influenciar nas minhas decisões. Então, eu tenho que ter uma vida santa. A própria Bíblia me orienta sobre santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, eu tenho que, sim, voltando ao assunto, falar da eternidade, falar com todas as letras sobre o inferno. O próprio Senhor Jesus Cristo falou muito mais do inferno do que do céu, hoje esteve aqui na Terra. Falar sobre disciplina eclesiástica, talvez seja um dos assuntos também que não é muito mencionado. Então, você começar a incentivar o povo a conhecer um pouco mais da Bíblia. E quando você começa a incentivar, é saudável você ser um cristão... Beriano. Isso, obrigado, deu meu pensamento, beriano. É saudável, você lê o texto, você, pô, interessante isso, esse detalhe não tinha percebido. Você cresce. Tranquilo, queridos? E aí faz muita pergunta. Faz, mas E é bom porque até mesmo eu me coloco na seguinte situação. O dia que algum irmão me fez uma pergunta que eu não souber responder, eu falei o seguinte, por exemplo, ele me fez a pergunta, eu respondi, mas eu percebi que minha resposta não estava completa. Aí eu fui em casa, não, peraí, eu tenho que dar a resposta mais completa. Não somente os textos apócrifos, que ele perguntou sobre purgatório, mas também textos bíblicos com outra interpretação diferente da nossa, mas também o catecismo romano, que eles também abraçam. Aí quando eu pesquisei em casa, eu falei, pô, minha resposta não estava completa, deixa eu completar aqui. Eu fico naquela preocupação de não ser a resposta que vinha pela qual ser adequada no momento. A ideia foi essa, entendeu? Então pode ter certeza, o dia que eu não souber, eu vou falar assim, meu irmão, segura um pouquinho, espera um pouquinho, semana que vem eu vou pesquisar, mas eu vou buscar a resposta para você. O crente deve ter fome, ele deve ter prazer. Eu acho que isso que está acontecendo no nosso meio. Nós estamos perdendo o prazer de ler a Bíblia, a satisfação de ler a Bíblia. E tem mais. A coisa está tão séria que... e aqui vai uma dica para os irmãos. Já viu quando você pega uma nota verdadeira?
Nós temos que nos tornar, vou dar um exemplo aqui, tá? Uma ilustração. Você tem que se tornar um expert de uma nota verdadeira, porque se você se tornar um expert de nota verdadeira, facilmente você vai poder desqualificar a nota falsa. Qual o erro que estamos cometendo? O pessoal quer ficar expert de notas falsas, junto com a verdadeira. Não, basta você conhecer a verdadeira. Se você conhecer a doutrina da sua igreja, o que a sua igreja acredita, o que ela defende, você facilmente vai refutar coisas que são antibíblicas, que não têm a ver com o seu dia a dia. Basta você entender. Não, eu sou reformado, Igreja Presbiteriana do Brasil, tenho os catecismos, tenho conhecimento bíblico, é só mergulhar aqui. Eu vou conhecer isso daqui. Quando você domina esse assunto, quando vê outra heresia, você descarta facilmente. Não é isso que a Bíblia diz. Por isso que eu acredito muito na pregação expositiva. Porque na pregação expositiva não tem como o indivíduo fugir do texto. Se você pegar aquele texto ali e fazer uma exposição do texto, quando vir outra pessoa para pregar sobre o mesmo texto que você pregou, não tem como ela fugir, só se ela fizer um sermão temático. Mas ela vai ter que trilhar o mesmo caminho que você trilhou. Queridos, 9:1, infelizmente encerrou o horário em respeito a vocês. Não deu para mostrar o que eu queria mostrar, que eu mostrei no domingo de manhã, os perigos da liderança, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. Ficou alguém com dúvida sobre o juízo de Deus, queridos? Alguém ficou com dúvida? Todo mundo, se morrer aqui, já sabe que vai para o céu, né? Uma informação que poucos sabem, eu dirijo muito mal. Eu sou o único pastor presbiteriano que dirige mal e assume publicamente. Então, se alguém algum dia for pegar carona comigo de carro, tenha certeza da salvação. Tenha certeza. Deus vos abençoe, queridos. Vamos orar e estaremos assim encerrando essa participação aqui, dizer meu muito obrigado e agradeço aqui ao conselho e à igreja pela sua oportunidade. A Nova Jerusalém? Aí fala assim, ó, descerá, aí termina assim, e Deus habitará com o homem. Sim. Ele fala que o homem vai habitar com Deus. E Deus habitará com o homem, sim. Homem. Perfeito. Será seu Deus para sempre, e virá aqui para sempre. Então ele entende que vai ser discípulo. Amém. Fazer uma oração e estarei assim encerrando, tá, irmãos?